Bom dia, meu nome é Edson Ribeiro e estou aqui com um dos poetas santamarenses, Ednei Santana. Meu nome é Edson Ribeiro e estou aqui com um dos poetas santamarenses, Ednei Santana. Como foi que começou a sua carreira de poeta? Eu comecei a escrever ainda muito jovem assim, porque quando eu era criança eu vendia jornais na banca de revista Hancock. Felizmente não existe mais. Ali na pracinha 14 de junho tinha uma banca. Aí de tanto eu ir lá comprar figurinha, essas coisas, um dia ele me chamou para vender jornal. E lá eu comecei a ler. Primeiro veio a leitura. E logo depois também senti a vontade de escrever, né? Quando veio um bando de personagem, imaginação na cabeça, sente-se vontade de colocar no papel. Então foi mais ou menos por essa época. Qual foi a sua primeira obra? A primeira vez que eu publiquei um livro foi quando, aí já foi anos mais tarde, quando eu estava na universidade, no curso de letras. Aí um professor chamado Anchieta fez um projeto comigo e lançou um primeiro livro meu chamado Até que a Eternidade Nos Una, um livro de poema, foi em 2002. Meu nome é João Franco, da Escola Cooperativa. Quando foi que despertou o seu talento para escrever poemas? Assim, exatamente eu não lembro. Mas quando você observa demais muitas pessoas, os gestos, os hábitos, duas coisas podem se dar para ali em termos artísticos assim. Ou você tentar retratar tal qual você está vendo, escrever um artigo no jornal, fazer uma matéria como vocês estão fazendo comigo, ou você retratar da maneira que você quer, desejasse que fosse. E a literatura, ela é uma das visões do mundo, mas não necessariamente a real. E na poesia você pode fazer das vidas, vamos dizer assim, das pessoas, das coisas que você vê e sente, o que você quiser, porque é sua imaginação. Não existe exatamente no mundo real. A partir disso aí é que veio o meu prazer, o despertar pelas artes, porque também é uma espécie de fuga, né? Você não ficar o tempo todo preso à dura realidade assim que a vida nos mostra. Que poeta ou escritor te inspirou? Poeta, assim, eu acho que os primeiros assim mesmo que eu gostei foi Gregório de Matos, assim, eu gostava muito dele, né? Agora depois daí veio uma série, Vinícius de Moraes, muitos compositores de música popular também, embora eu não concorde que compositores são poetas, são letristas, mas há muito de poesia ali. Então eu gostava muito dos compositores de rock nacional dos anos 80, porque trazia muita poesia politizada, Legião Urbana, Titãs, essas coisas também. Mas no termo de livro eu gosto muito de Manuel Bandeira, acho um poeta altamente ainda atual. Gosto de uma poeta nova hoje chamada Mariane Anelli, de São Paulo, e muitos outros assim também, né? Vocês podem observar que há muitos livros aqui, né? Boa parte do meu tempo dedicada à literatura. E não só na poesia, mas na parte literária, de romances. Acho assim essencial que vocês leiam Jorge Amado. Ele conta a Bahia de uma forma diferente, de uma forma mágica, que nós não vemos em lugar nenhum com olhos, digamos assim, racional. A Bahia que ele mostra, tem livros dele que se passa em Santo Amaro, que ele fala de um Santo Amaro muito diferente, interessante. Então todos esses escritores, romancistas fizeram parte e fazem da minha formação. Você já assistiu ao filme O Carteiro e Poeta? Já, algumas vezes. E acabei de lembrar o nome, Pablo Neruda. Tínhamos esquecido aqui o nome do poeta. Aquele filme conta a história, o Pablo Neruda, ele era comunista. Quando ele foi exilado, ele teve que sair do Chile, né? Ele foi para a Europa e conta a amizade dele com um carteiro, que não entendia o que era poesia, não gostava, e aos pouquinhos foi se tornando também um poeta sem perceber. E além de se tornar um poeta, também foi virando comunista e acabou que ele morreu no filme. Esse é um filme maravilhoso, muito bonito. Há outro filme também que eu gosto muito, é A Sociedade dos Poetas Mortos,
que é o trabalho do professor com seus alunos, né? O professor acaba sendo demitido da escola porque mostra um universo diferente, uma maneira diferente de encarar a arte e a literatura. Vocês estão fazendo um trabalho aqui que a professora botou, mas não é, colocou, pediu, mas não é um trabalho forçado, amordaçado, é um bate-papo, senão vocês perdem o prazer com a arte. A arte não é receita médica, né? Antes de tudo é o prazer. Eu comecei a escrever por prazer, não por obrigação, para ter uma nota no final do ano. Você gosta de Fernando Pessoa? Você gosta de Fernando Pessoa? Ah, muito. Aqui tem vários livros de Fernando Pessoa. Ele é um poeta, né, de várias personalidades, um poeta místico, né, cheio de questões quase que espirituais, assim, segundo ele mesmo. Um poeta que se dividiu em várias outras pessoas, porque ele mesmo não foi suficiente para conter suas inquietações, mas ele é um sujeito que deve ser sempre lido, né, sempre festejado. É um poeta extremamente jovem, né, um poeta difícil, assim, eu creio muito de ser lido. Tem outro livro dele aqui. E é um dos sujeitos que eu me devoto a estudar, me devoto a entender. Qual é o poema dele que você mais gosta? Então, como vocês pediram, um poema de Fernando Pessoa que eu mais gosto, e é uma espécie de oração para a vida inteira. Quando a gente às vezes passa por dificuldade, só encontra gente que nunca cometeu um erro, gente que nunca fez nada errado, gente que é sempre boazinha, né? E ele aí deu uma alfinetada. Chama-se Poema em Linha Reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita e indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, e que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho parte nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não a violência, mas uma cobardia. Não são todos o ideal? Se hoje me falam, quem há neste largo mundo que me confessasse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente de verdade no mundo? Então, sou só eu que é vil, errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo, sem ter sido traído, como posso eu falar com meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Palmas para Fernando Pessoa.
O que vem à sua cabeça para você escrever livros tão interessantes? Vontade, primeiro, de deixar, creio eu, algo... Eu não sei se não são interessantes, depende muito do leitor. Mas a vontade também de deixar algo que, se não for maravilhoso, pelo menos não é ruim para as pessoas lerem. Vontade de marcar minha passagem nessa nossa vida efêmera de maneira positiva, né? Vontade de deixar também a possibilidade para as pessoas que de repente pensam, acreditam que não podem fazer as coisas, né? Se eu que passei por tantas dificuldades, me envolvi em tantas questões difíceis, consigo publicar um livro, então tantas outras pessoas também, como vocês, podem também publicar o livro, podem fazer arte, podem ser jornalista, o que bem entender, professor, né? Pode ser um Fernando Pessoa. As possibilidades estão abertas e a literatura ela possibilita isso a todos nós. No mundo das artes mesmo, pouco importa de onde você venha, para onde você vá. Importa a sua possibilidade de escrever com paixão, com talento, com vontade. Sua mãe sempre te inspirou? Sempre que minha mãe, creio eu, que boa parte das minhas inclinações literárias partiram dela. Minha mãe sempre comprou livros para mim, sempre me incentivou quando era mais jovem, lá na banca de revista, ela comprava as coisas para mim. E é algo interessante, para você ser uma pessoa culta, para você escrever, para você existir para o mundo, né? Necessariamente você não precisa saber ler e escrever. No caso de minha mãe, por exemplo, ela não sabia ler nem escrever, mas sempre foi para mim uma pessoa extremamente politizada e culta. E isso ela acabou passando para mim, né? Hoje que ela está aprendendo a ler e escrever, que eu estou ensinando. Mas a maior parte das nossas vidas, ela era analfabeta, ela não conhece nada desses poemas, dessas coisas, né? Mas algo dentro dela chamava para esse mundo, para essas coisas, que acabou sendo transmitido para mim. Sua filha te serve de fonte de inspiração? A minha filha é a obra mais séria e mais importante minha. É um pedaço meu vivo que está no mundo, né? Que está aí, que certamente nos chama para uma nova realidade, me chama para olhar o mundo de uma maneira diferente. Eu posso desejar a felicidade do mundo inteiro, mas tem de uma criatura que eu devo, de um ano, quase um ano já para cá, que eu tenho que desejar em primeiro plano, que depende de mim agora, é um pedaço meu nesse mundo, nessa cidade. E vocês sabem, vocês são jovens, a dificuldade hoje, parece que cada tempo que vai passando as coisas vão piorando. O esforço que é para o pai de vocês deixar vocês estudando, matricular vocês em uma escola boa, viver não é nada fácil. E como pai, uma das missões é cuidar para que essa pessoa cresça em segurança, cresça em um ambiente saudável e produtivo. Você prefere escrever em prosa ou poesia? Assim, eu não tenho muita diferença não. É do momento assim. Tem dias que eu pego o papel e sai poesia, tem dias que eu estou com vontade de escrever artigos. É da necessidade da comunicação no momento. Quando você escreve em prosa é algo mais objetivo, você quer ser entendido naquele exato momento. A poesia é algo mais delicado, que necessita de quem está ouvindo ou lendo um certo período para a maturação. Porque a poesia ela é abstrata, ela não é uma coisa concreta, objetiva. E a prosa é algo mais que você visualiza, que você no exato momento já tem possibilidade de entendimento. Então há dias que eu quero passear pelo abstrato e tem dias que eu quero, como lá no blog que eu mandei um link para vocês, ser entendido mais rápido, sem muita semântica. E de onde veio essa ideia de criar um blog na internet? A internet nos tirou da solidão, do isolamento. Vocês não são mais jovens, mas, por exemplo, quando eu estava na 8ª série não tinha nada disso.
Computador era uma raridade, não tinha telefone celular para mandar torpedo, não tinha Orkut, nada dessas coisas. Então, para publicar um livro, mostrar alguma coisa para alguém era muito difícil, isso não existia. Com a internet não, foi uma invenção fantástica, porque ela possibilita que você, ao colocar ali, você é lido por dezenas de pessoas automaticamente. Então, a internet, a ideia de ir para ali é facilitar a sua comunicação com o leitor. Se eu for pegar um livro, vender de mão em mão, seria uma dificuldade danada. Mas eu posso publicar um livro, fazer pequenas tiragens e botar ele virtual na internet. Um bocado de gente ler, baixar, gostar, não gostar. A internet, ela democratiza a informação. Acabou-se os medalhões, né, aquelas pessoas distantes. Na internet é uma certa socialização do conhecimento. O que presta e o que não presta está à mão ali de todo mundo. E das suas obras publicadas, qual é a que você mais gostou de ter criado e do resultado final dela? De todas assim, em poesia foi um livro, só não dou para vocês porque só tem esse exemplar aqui. Ele já está esgotado, chamado Evangelho do Mal. Depois desse livro eu já publiquei mais 3 de poesia, mas eu gosto muito desse livro. E em prosa, os últimos 2, aí eu vou te dar aqui um exemplar para cada. É um livro infantil chamado Uma Canção para a Renata Maria. Espero que vocês leiam, que seus pais também gostem. É uma fábula que eu fiz para marcar o nascimento de minha filha Renata Maria. Ela está aí no fundo comigo. E é um livro infantil, assim, que eu pensei que eu nunca ia ter condição de ter feito. Aí uma das mudanças, né? Acho que se não fosse minha filha, eu não teria inspiração para escrever um livro para crianças. Você tem apenas uma filha? Só uma. Pretende ter mais para ter mais uma fonte de inspiração? Olha só. Eu creio que isso é uma coisa difícil de precisar se você vai ter outro ou não. Eu nem esperava ter uma filha, eu sempre pensei que eu ia ser um sujeito sozinho pelo mundo. Mas veio ela, acolhida com muito carinho e amor, mas não sei se terei outro ou outras crianças, né? E sua banda, você pode falar um pouquinho sobre ela? Flor Marginal. Tem muito tempo já que a gente não toca. Que havia uma época em Santo Amaro que você não conseguia fazer nada. Você não conseguia escrever uma poesia e mostrar para os outros. As escolas não eram como essa sorte que vocês teve com a professora Gisele. Não existia muito incentivos. Então, se você quisesse fazer algo, era você sozinho que deveria fazer. E nós formamos uma banda, Flor Marginal, que tinha como base só tocar músicas nossas. Então, fizemos várias gravações, algumas apresentações. Mas, como era uma banda de rock, na Bahia, em Santo Amaro, claro que as coisas não deram muito certo. Bom, a nossa entrevista acaba por aqui. Obrigado. Agradeço aqui pela atenção. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês dois. Espero que tenha sido prazeroso para vocês, para os seus colegas, né? A literatura, como eu falei no início, ela é algo que deve nos dar prazer, mas ela também é a única disciplina que vai te acompanhar por resto da vida, porque ela lida com a formação do indivíduo. Então não importa qual seja a profissão que vocês um dia vão abraçar, ler e escrever vai estar sempre presente, né? E a gente começa a entender o mundo através da literatura, da sua parte de ficção e da sua parte de prosa. Então não há como fugir disso. A literatura é base, mas já que é uma coisa tão importante e séria, é que seja tratada de maneira prazerosa, de maneira que as pessoas não se apavorem, né? Não tenham medo de encarar. Mas ela versa sobre nós, sobre nossas inquietações. Nesses livros todos aqui, muitos deles falam de jovens como vocês, como não mais tão jovem como eu, da vida que procede. Então, muito obrigado, agradeço a professora Gisele e até sempre.